De acordo com estimativas realizadas pela Organização dos Estados Ibero-Americanos, a OEI, a atual crise socioeconômica que enfrentamos poderá representar um atraso educacional de 8 a 10 anos na região da América Latina. A situação em questão, que eu vou evitar de nomear neste vídeo, já afetou 180 milhões de estudantes no subcontinente, causando, de acordo com o estudo, perdas significativas no aprendizado dos alunos confinados em suas próprias casas. Já está claro para todos que as medidas insensatas tomadas por parte de governantes de todo o planeta vão ter consequências negativas de curto, médio e longo prazo quase impossíveis de mensurar. É muito provável, inclusive, que tais medidas tragam mais prejuízos do que aquele problema que elas pretendiam combater, e que, novamente, eu não vou citar pelo nome. Hoje, porém, quero falar de uma faixa demográfica que tem sofrido muito com tais medidas e que, no longo prazo, arcará com as piores consequências: as crianças, os adolescentes e os jovens em idade escolar. O estudo da OEI aponta para dois problemas que possivelmente serão os mais graves a acometer os estudantes que estão impedidos de assistir às aulas, seja no ensino básico, seja nos cursos superiores. O primeiro deles é a clara defasagem de aprendizado que eles enfrentarão. A aprendizagem não é puramente linear. Quanto mais afastado um aluno fica dos estudos, e isso é especialmente válido para as crianças, mais dificuldade ele terá para retomar os estudos no ritmo habitual. Ou seja, um ano de aulas interrompidas significará bem mais do que um ano de esforços para recuperar o ritmo dos estudos e do aprendizado. O afastamento dos alunos, porém, não traz apenas problemas na aprendizagem. O pediatra Daniel Becker, coordenador do grupo Lugar de Criança na Escola, aponta uma série de problemas que os alunos desenvolvem ao ficar longe do ambiente escolar. Em primeiro lugar, muitas crianças se tornam sedentárias em suas próprias casas, uma vez que seus pais trabalham fora, claro, aqueles que não foram impedidos por medidas de governadores e prefeitos. Além disso, muitos ambientes propícios à atividade física foram fechados ao público em algum momento nos últimos 12 meses. Também são citados pelo pediatra problemas comportamentais, sintomas depressivos, distúrbios de apetite e até problemas psicossomáticos, como dores corporais. Para ele, seria um crime contra a infância o não retorno de aulas presenciais no presente ano. Ou seja, a restrição aos estudos prejudica diretamente a saúde de crianças e adolescentes. De acordo com a Fundação Abrinq, 1,6 milhão de crianças e adolescentes de até 17 anos ficaram sem estudar em 2020. Não estamos falando das dezenas de milhões de alunos que tiveram aulas remotas. Estamos falando de crianças que não tiveram qualquer contato com as escolas durante esse período. Ainda de acordo com informações da Fundação, os mais prejudicados são os alunos mais pobres. Uma vez que muitos deles dependem da escola para ter refeições regulares, observa-se um cenário de agravamento de desnutrição infantil em 1,2 milhão de crianças. Acredita-se que serão necessários pelo menos 2 anos para que o plano de ação de acompanhamento de crianças, que é desenvolvido pela Abrinq, seja recuperado. Voltando ao estudo da OEI, citado no início do vídeo, o segundo problema que atingirá os estudantes no médio e no longo prazo, especialmente se tratando daqueles que frequentam o ensino superior, será o inevitável abandono dos estudos, visto que boa parte dos alunos pobres que frequentam universidades precisam trabalhar para bancar os estudos e que incontáveis trabalhadores foram prejudicados pelas medidas de restrição e isolamento social, muitos alunos acabaram perdendo seus empregos ou os perderão nos próximos meses. O resultado disso será um necessário abandono de seus cursos, por insuficiência de recursos para custeio das mensalidades. A OEI estima em 17 milhões o número de jovens que precisarão abandonar os estudos em virtude da atual crise. As consequências dessa evasão no ensino superior serão terríveis para o futuro dessas pessoas. Uma considerável perda na competitividade no mercado de trabalho e na produtividade, o que fatalmente levará a uma menor empregabilidade, bem como a empregos de pior qualidade. Em resumo, os jovens pobres, privados da possibilidade de trabalhar para custear seus estudos, serão ainda mais pobres no futuro. A pergunta que devemos nos fazer é: realmente é necessário que crianças e jovens se submetam a tais medidas por questões de saúde e segurança? Os números mostram que essa faixa etária é a menos afetada pelo agente causador da atual crise sanitária. Por que então essas pessoas precisam ser as mais prejudicadas pelas decisões dos governantes, comprometendo não só o seu presente, mas também o seu progresso nos anos subsequentes?
É claro que do ponto de vista libertário, toda essa questão se choca frontalmente com a ética, desde o início. A forma correta de se lidar com problemas, como o que temos vivido atualmente, é a liberdade individual. Cada um, ciente de seus próprios riscos, toma suas próprias decisões. O indivíduo coloca na balança o risco que corre, se expondo a determinado agente nocivo em relação ao risco de oportunidade a que se submete, caso decida evitar tal agente por completo. Aquilo que for mais vantajoso para si próprio, ele escolherá dentro de sua liberdade. Crianças, naturalmente, não podem decidir por si só sobre assuntos tão relevantes. Mesmo em uma sociedade plenamente livre, elas precisariam ser tuteladas por alguém. No caso, seus pais ou outros responsáveis. Tais tutores fariam a opção pela criança, levando em conta os mesmos aspectos, os riscos percebidos em cada uma das possibilidades apresentadas. Já no caso dos jovens, a situação é ainda mais simples de compreender. Aqueles que julgassem ser mais proveitoso se sujeitar ao risco da infecção, tendo em troca uma vantagem acadêmica, frequentariam normalmente as aulas. Já os que se preocupassem mais com a própria saúde do que com sua carreira acadêmica e profissional, optariam por ficar em casa, estudando remotamente ou se dedicando a outras atividades de aperfeiçoamento individual. Do mesmo modo, aqueles que precisam trabalhar para pagar os próprios estudos também fariam a opção sobre o que é mais vantajoso para si próprio. Talvez eles julguem que é mais interessante se expor, sabendo que fazem parte de um grupo de baixíssimo risco, no intuito de garantir sua formação acadêmica e novas possibilidades profissionais mais interessantes. Ou de outra forma, poderiam preferir esperar em casa o fim da atual crise. Tudo dentro da liberdade individual. Também as escolas e demais instituições de ensino poderiam tomar suas decisões tendo em vista, naturalmente, o interesse de seus clientes, ou seja, os alunos. Flexibilização da frequência às aulas, novas modalidades de ensino, utilização de espaços com redução de aglomeração, dentre outras inúmeras medidas, poderiam ser tomadas para que o mínimo de prejuízo ao aprendizado de seus alunos fosse percebido, tendo, ao mesmo tempo, um máximo de segurança possível. Nesse sentido, o estudo da OEI também é interessante por deixar claro algo que muita gente já sabia há algum tempo. O sistema de ensino atual é antiquado e não está preparado para lidar com situações como a que vivemos atualmente. A organização cita o modelo atual como ineficiente e de baixa qualidade, o que é uma grande verdade. Novamente, a liberdade seria a melhor forma de se desenvolver um sistema de ensino mais adequado a cada realidade. Nada melhor do que o livre mercado para apontar soluções eficientes para problemas recorrentes. No atual cenário, porém, temos o pior dos mundos. Quando o ente coercitivo toma para si as decisões de toda uma sociedade, podemos ter certeza de que milhões de pessoas serão prejudicadas, e os maiores prejuízos serão sofridos pelos mais pobres e vulneráveis. Políticos e burocratas não sabem o que é melhor para as pessoas, ainda que por mera hipótese partamos do princípio de que eles queiram apenas o bem da população. Um grupo de pessoas não é capaz de decidir o destino de toda uma sociedade, sem com isso causar miséria e destruição de riquezas, sonhos e futuros. Quando nos deparamos com pesquisas que indicam que 55% dos estudantes que residem em favelas não estudaram durante o período de suspensão das aulas, fica mais do que evidente que os mais prejudicados pelas ações governamentais são justamente os mais vulneráveis. Enquanto políticos, bilionários e funcionários públicos com estabilidade gritam a plenos pulmões pedindo por mais restrições e se posicionando contra o retorno às aulas, milhões de jovens e adolescentes veem, diante de si, um cenário escuro e tortuoso, repleto de incertezas e inseguranças causados por medidas que tinham, como suposto objetivo inicial, preservar suas vidas. O citado artigo da OEI, como era de se esperar, é recheado de socialismo, com constantes sugestões de políticas públicas a serem tomadas a fim de mitigar os atuais problemas educacionais. Contudo, deixando de lado todo esse socialismo, é interessante perceber que se torna cada vez mais claro para todos que as consequências das atuais medidas restritivas podem ser, pelo menos para determinados grupos sociais, piores que o problema que originalmente e supostamente buscavam combater. Enquanto argumentos ditos científicos se unem aos interesses de sindicatos de professores que se posicionam contra o retorno às aulas presenciais por motivos bastante dúbios, as crianças, os adolescentes e os jovens acabam sendo os maiores prejudicados nessa história. Um importante tempo de uma das fases mais importantes de suas vidas
lhes está sendo roubado. E quem se responsabilizará por isso no fim das contas?